Bem, quando foi que Darwin e Deus se separaram de uma maneira tão dramática? É sabido o escândalo que foi na Inglaterra, depois no mundo todo, quando ele divulgou a sua teoria, junto com outro cientista, Wallace, que também vinha fazendo pesquisas, e ele mesmo disse a frase que a gente pôs aqui, entre aspas, mesmo das minhas reflexões mais profundas, eu nunca fui ateu o suficiente para chegar a negar a existência de Deus. Por que darwinistas e crentes se separaram dessa forma? Ambas as teorias exigem do intelecto a crença ou não? Como já disse, no criacionismo nós temos uma associação, mesmo que seja inconsciente, entre o conhecimento científico e o conhecimento bíblico. No evolucionismo, entre o conhecimento científico e o naturalismo filosófico. Eu estive recentemente numa Universidade Federal da Bahia conversando com os maiores filósofos, eu creio que na área de biologia do Brasil, o Dr. Shabel El-Rami. E conversando, ficou claro que nós não devemos confundir naturalismo filosófico, que é filosofia, com naturalismo metodológico, que é ciência. E essa confusão ocorre muito no campo da biologia. Eu diria que muitas vezes são construídas pontes filosóficas para ligar processos microevolutivos a macroevolutivos, que na realidade não são pontes científicas, mas filosóficas. É a filosofia mesmo que preenche esses intervalos entre o que se conhece e o que se não conhece? Olha, é uma continuidade, é claro, de intelecto. Existe uma causação natural entre todas as explicações que a gente dá no mundo. A questão é quais são corretas e quais são incorretas. E nesse sentido, não correto no sentido metafísico, mas correto no sentido para as quais há evidência. Existem evidências para a teoria da evolução que são continuamente analisadas, são continuamente dissecadas, estão continuamente debaixo dos holofotes, que causaram um refinamento das evidências para a evolução, e é uma teoria que há 150 anos ela está sendo basicamente corroborada em suas grandes linhas. É claro que ela tem sido refinada, tem sido modificada aqui e ali. Claro, o aumento de conhecimento é imenso, né? Só a biologia molecular, o que ofereceu de coisa nova, é um universo vasto. Mas ela tem sido corroborada gradualmente. É uma questão de qual a melhor explicação. E o que eu acho que tem de filosófico nesse processo é justamente o quanto você vai deixar de espaço para o sobrenatural. A ciência não deixa espaço para o sobrenatural. Ela não quer deixar. Ela quer explicar o mundo através de explicações naturais. Mas é verdade que muitos cientistas prescindem de Deus na explicação de como é que, afinal de contas, tudo surgiu, o universo, a Terra e os seres vivos, e há outros que, num questionamento intelectual constante, chegam a um lugar qualquer em que diz, bom, aqui você precisa do Criador. Não é verdade? Entre os próprios cientistas, há os que conseguem conviver com a fé e os que abandonam a fé completamente num Criador. Claro, isso é uma questão da convicção pessoal de cada um em termos de como você vai querer ser mais feliz com a sua vida. O que não necessariamente tem algo a ver com a verdade. Algumas pessoas se sentem felizes com a verdade científica. Eu me enquadro nesse grupo. Eu acho isso gratificante. Eu acho muito mais gratificante eu ser parte de um mundo natural e ser resultado de um processo de evolução pelos processos naturais do que eu ser o resultado de algum processo de criação sobrenatural. Mas isso é a minha preferência pessoal. Tem gente que se sente desolada com isso, que não gosta e que não encontra acalento numa visão desse tipo. E é claro, eu não tenho opção exceto respeitar a opinião dessas pessoas, já que é o que elas fazem com a própria vida. Da mesma forma, há cientistas e filósofos e naturalistas e tudo mais que dizem, afinal de contas, Deus criou isso tudo, mas não assinou nada. E a gente não tem nenhuma prova concreta de que o ambiente, o mundo em que vivemos é uma criação divina. Mas, Mônica, eu acho que eu saio do sobrenatural, automaticamente eu vou para a ciência. Eu vou repetir. Se eu vou para o campo metafísico filosófico, não necessariamente eu estou indo para Deus. Volto a dizer, temos que diferenciar entre naturalismo filosófico, é uma filosofia, e naturalismo metodológico, é ciência. Essa distinção é feita por muitos biólogos. Como falam em metodologia científica... Mas onde está o criacionismo? Não, eu quero dizer na visão evolucionista. Quer dizer, ao sair do sobrenatural, não considerar o sobrenatural, não necessariamente estarei fazendo ciência. Eu posso ter muitos argumentos naturalistas no campo filosófico. Pode estar fazendo ciência também. Sim, ao mesmo tempo ciência. Mas não significa que quando eu saio da ciência, eu estou indo para o sobrenatural. Eu posso sair da ciência e ir para a filosofia natural. Que não é sobrenatural. Então, é importante separar uma coisa da outra. E essa separação é feita. Mesmo conversando com ele, ele falou, não, esse cientista, eu procuro separar, mas o raciocínio que ele desenvolveu depois, você vê várias pontes filosóficas, ou hipóteses ad hoc, tentando ajustar
as passagens da micro para a macroevolução, ou seja, até hoje a biologia não ainda descobriu como nova informação genética é disponível para gerar novos órgãos, novos sistemas. Não há um mecanismo, mas não, há, digamos, o pretexto ou pelo menos o conceito da seleção que a natureza promete. Antes, quando está quase acabando, eu quero até introduzir Fadolfo como último assunto que a gente vai poder tratar aqui hoje, que me intriga, porque, digamos, o conhecimento científico e a fé religiosa ou a crença religiosa, elas se cruzam frequentemente nas questões do comportamento e da moral, né? Da maneira como você se relaciona com o que temos à nossa volta. O caso da homossexualidade, por exemplo, algo com o qual a sociedade se embatuca, né? com bastante frequência. Do ponto de vista da origem das espécies, da seleção natural, o que significa a homossexualidade? Do ponto de vista do criacionismo, Deus também criou o homossexual? A ciência e a religião não poderiam contribuir para a aceitação desse grupo, por exemplo? Depende da religião. Se você for ver o Velho Testamento, homossexuais têm que ser mortos. Assunto encerrado. Do ponto de vista da biologia, os comportamentos sexuais que aparentemente não resultam em descendência e, portanto, seriam contra-selecionados, eles se explicam pelo fato de que as heranças não necessariamente são simples. As heranças frequentemente são poligênicas. Então, determinado gene que sozinho vai fazer uma determinada coisa, quando em combinação com outro, resulta em outra coisa. Então, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas especula-se hoje em dia, com base principalmente em que a homossexualidade é seleção natural. De que a homossexualidade é seleção natural de um ser também. Que não deve se reproduzir pela não, de jeito nenhum. Não é isso. É outra coisa. É que o gene, se há uma base genética, ele quando em determinada frequência, ele resulta no homossexualismo. Mas quando ele está uma frequência mais baixa ou em combinação com outra variante dele, ele resulta em maior fertilidade. Então, no jogo genético, eventualmente você vai ter indivíduos que são homossexuais. Então, realmente, esses daí, é claro, seguindo o comportamento normal, eles não vão deixar descendência. Mas os outros vão deixar muito mais. Então, aquele gene que, em determinadas circunstâncias, é deletério para a descendência, em outras circunstâncias, ele é favorável. Então, por isso, ele se mantém na população, apesar da aparente contradição. Existem muitos casos assim. Deus criou o homossexual também? Na realidade, eu não vi tanta diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Deus intervém realmente na vida humana onde ele está, no seu contexto social, político, cultural. Eu creio que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Deus criou realmente o homem, na minha visão, não é? E a mulher. Não é? Alguns até imaginam que é apresentado de maneira um tanto pejorativa, Adão e Eva, alguns imaginam que representam povos, né? Na realidade, para mim, representa o primeiro casal. E eu creio que Deus nos deu liberdade para escolhermos aquilo que achamos realmente melhor. Essa liberdade o homem utiliza de várias maneiras, inclusive nesse aspecto. Eu gostaria que, digamos, do ponto de vista das duas teorias com as quais vocês se relacionam todos os dias, me desse uma frase, entre aspas, para a gente encerrar o programa. É claro que isso aqui é só um aperitivozinho sobre o que é a riqueza desse debate sobre a teoria da evolução das espécies. Entender a evolução é gratificante. Não duvidem dela. Para mim, criacionismo significa uma associação coerente e sustentável entre o conhecimento bíblico e o conhecimento científico. Charles Darwin é considerado um grande gênio desses que surgem e mudam todo o conhecimento, tudo que vem depois. Então eu encerro o programa com, entre aspas, de outro desses gênios, que é Newton, o gênio da física. Diz ele: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano, e provavelmente a gente deve ter juntado mais gotas, na verdade, ao longo dos últimos séculos, desde Newton e Darwin, mas ainda falta muito para conhecer. Muito obrigada, Mário, muito obrigada, Naor, por terem vindo ao Entre Aspas, e muito obrigada para você também, assinante, que acompanhou a gente até aqui. A gente volta quinta-feira. Até lá.